Olá, tudo bem? Dando sequência aos diferentes perfis que podemos encontrar na avaliação de performance cognitiva, eu trouxe aqui um exemplo de alguém que teve um resultado bastante abaixo da média do esperado para a sua idade. Nesse caso aqui, observamos que o exemplo teve 3 resultados abaixo de uma média geral e o resultado de controle de impulsividade dentro de uma média geral. O que acontece nesses casos? É possível a gente encontrar alguns perfis que de fato a pessoa tem uma performance visomotora bastante abaixo do que é esperado para sua faixa etária. E as explicações para isso podem ser várias. A gente sempre tem uma pulga atrás da orelha em respeito se a pessoa teve alguma condição boa para a aplicação da tarefa, se entendeu de fato a tarefa, se tem algum tipo de dificuldade ali motora ou algum tipo de dificuldade com o uso da própria tecnologia. Então essas questões, elas de fato são importantes e devem ser consideradas. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando encontra um resultado bastante abaixo do que é esperado para aquela faixa etária é você investigar as condições que a pessoa realizou a tarefa. Feitas essas investigações, a gente começa a entender um pouco mais sobre sua performance. Então, investiga certinho, a pessoa estava em melhores condições de fazer a avaliação, ela entendeu todos os processos, ela entendeu todas as tarefas, o passo a passo, ela teve algum tipo de intercorrência durante a avaliação que possa ter prejudicado. Então, investigando isso, às vezes ela teve um problema técnico com o celular, então investigando esses fatores, você se resguarda de que não foi alguma coisa externa à pessoa que trouxe e que influenciou bastante esses resultados. Então, tendo mais segurança sobre isso, a gente tem aí um outro caminho para investigar, para entender um pouco mais sobre esses dados. E claro, se a pessoa teve de fato algum tipo de intercorrência, algum tipo de problema durante a avaliação, é bastante indicado que ela repita essa avaliação. E a gente tem estipulado um prazo um pouco maior para que essa pessoa realize essa avaliação para também reduzir efeitos de aprendizagem em sua performance. Então, se você puder, dentro da periodização que você está desse atendimento, desse trabalho, você ter ali um período de mais ou menos 3 semanas para essa reavaliação, é indicado que você faça esse tempinho a mais para que também a gente não possa trazer ruídos também e contaminar esses resultados. Então é preferível que você dê um tempo para fazer a próxima avaliação e repetir a tarefa. Caso você não tenha tempo hábil para isso, porque tem todo um planejamento, tem uma data e hora ali para uma performance, para algum tipo de avaliação ali que eu preciso fechar, aí tudo bem, a gente pode conduzir a avaliação, mas sempre com um asterisco ali, que também podemos ter um efeito de aprendizagem para a performance ali, que às vezes pode ser maior e tudo mais. E qualquer dúvida que você tiver, você pode recorrer às nossas perguntas frequentes lá, e se lá não tiver isso respondido, a gente está à disposição para trocar uma ideia também, tá certo? Então aqui a gente está diante de alguém, por exemplo, olha só que interessante, o tempo de reação desse indivíduo, O tempo de reação médio desse indivíduo foi de 558 milissegundos. Isso é um tempo de reação bastante alto, bastante lento. A gente espera que esse tempo seja, já às vezes para alta performance, um tempo lento de respostas em tomada de decisão, Como reação, a gente vê que de fato isso teve um impacto bastante significativo no resultado, Então, um dos componentes principais aí, da nossa avaliação é a velocidade, a velocidade e precisão. Isso é, de fato, 2 componentes muito importantes que compõem o resultado. Então, aqui esse indivíduo pode, de fato, se beneficiar de uma série de intervenções, a gente sempre focando em atenção, em velocidade de resposta. Pode fazer com que esse indivíduo se desenvolva, independente se ele tem 40, 60, 15 anos, Isso, de fato, a gente sabe muito bem que o nosso cérebro consegue se desenvolver, consegue ser treinável independente da nossa faixa etária. A gente consegue ter novas conexões, novos aprendizados, novas redes de neurônios atuando para a gente produzir uma performance melhor, independente do que é essa performance. Seja no trabalho, seja no dia a dia, no relacionamento com o outro, seja dentro de uma quadra, de um campo do esporte. Então aqui a gente está diante de alguém que tem grande janela de desenvolvimento, que pode se beneficiar muito
muito de um treinamento cognitivo específico e melhorar a sua performance no dia a dia, seja essa performance no esporte ou seja no trabalho, na vida diária. Então a gente consegue, independente se a pessoa tem 40, 50, 60 ou 15 anos, a gente consegue trazer um treino que vai desenvolver melhor essa capacidade perceptiva, de associação de informações, de atenção, de respostas mais rápidas, de controle. Então aqui você pode trazer um cardápio cheio de intervenções e o cuidado que você tem que tomar são as progressões. Às vezes a gente está acostumado a passar um tipo de exercício que para uma pessoa com um perfil desse pode ser um pouco mais difícil do que para a maioria das pessoas. Então é melhor a gente começar uma progressão um pouco mais cadenciada, consolidar alguns processos para daí dar mais complexidade no treinamento. Então a dica aqui é reduzir carga no início para que a pessoa vá consolidando, ganhando confiança, porque também se o desafio for muito grande, ela pode também perder motivação em fazer uma atividade dessa. Então é trabalhar esse aspecto, então consolidar alguns processos e progredindo aos poucos para que essa pessoa tenha um benefício mais consolidado desse treinamento. Tá certo? Até a próxima!